No vasto cenário de intriga internacional e disputas de poder, o conflito em andamento na Ucrânia continua a cativar e confundir observadores ao redor do mundo. Imagine, se puder, um tabuleiro de xadrez onde as peças são nações e cada movimento carrega o peso da história, a complexidade da geopolítica e a imprevisibilidade da intenção humana. A situação, conforme apresentada, revela um fascinante tableau de manobras estratégicas e aproximações diplomáticas, com jogadores-chave como Rússia, Estados Unidos, Ucrânia e até mesmo o espectro de Chernobyl entrando em cena. Visualize a área de Donetsk, uma região que se tornou sinônimo de conflito e resiliência. O exército russo fez avanços notáveis em Andrika e Velika Novilka, avançando cerca de 3 quilômetros quadrados em direção a Burlat. Embora isso possa parecer um ganho menor à superfície, sinaliza uma mudança crucial no momentum. Os russos, mantendo um grau significativo de iniciativa, têm se reorganizado metodicamente e planejado seus próximos alvos após a captura de Velika Novilka. Seus avanços nos últimos dias, especialmente ao romper zonas defensivas, destacam as pausas táticas e quebras operacionais que são parte da guerra moderna. Este progresso lento, mas constante, evidencia a profundidade estratégica em jogo, onde cada quilômetro ganho é um testemunho de planejamento calculado e execução implacável. O avanço russo não se limita apenas à área de Donetsk. Andrika também se tornou um ponto focal de intensa atividade. Os russos se moveram taticamente a partir do leste, capturando porções significativas da área sul, e agora estão em posição de pressionar as posições ucranianas de múltiplas direções. A estratégia aqui envolve criar uma ofensiva multifacetada, utilizando territórios capturados para lançar novos ataques ou exercer pressão através de drones e artilharia. Este avanço metódico aproxima os russos da fronteira simbólica de Donetsk e de Dnipropetrovsk, um marco com significância tanto estratégica quanto simbólica. Ao desviarmos nosso olhar para a área de Kharkov, a dinâmica muda, mas permanece igualmente envolvente. Os russos obtiveram vários avanços entre Dvorna e Figolivka, adicionando outros 2 a 3 quilômetros quadrados sob seu controle. Isso não se trata apenas de território. Trata-se do uso tático da tecnologia, onde a superioridade russa em drones, especialmente drones FPV, desempenha um papel crucial. Esses drones oferecem uma vantagem significativa em reconhecimento e ataques direcionados, permitindo que as forças russas desmantelassem posições ucranianas com precisão. O domínio da guerra com drones destaca uma vantagem tecnológica que poderia desequilibrar esta prolongada batalha. A situação na Ucrânia é agravada pelos desenvolvimentos enigmáticos ao redor da usina nuclear de Chernobyl. Relatos de um ataque ao sarcófago que cobre a usina provocaram uma enxurrada de acusações entre Rússia e Ucrânia, cada uma culpando a outra por este potencial ato de sabotagem. A verdade, como muitas vezes ocorre em tempos de guerra, permanece elusiva. Poderia ser um acidente de drone ou é um movimento calculado para escalar tensões e semear discórdia? Enquanto o mundo assiste com a respiração suspensa, a estabilidade dos níveis de radiação oferece um pequeno alívio. Mas o incidente serve como um lembrete contundente do equilíbrio precário de poder e do risco sempre presente de escalada. Em meio a este pano de fundo de manobras militares e avanços estratégicos, canais diplomáticos estão sendo explorados discretamente. A perspectiva de negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia introduz uma centelha de esperança em uma narrativa sombria. Embora as conversas iniciais pareçam excluir representantes ucranianos, o potencial para o diálogo representa um momento crucial no conflito. Conferências em Munique e na Arábia Saudita estão prestes a se tornar palcos onde as nuances da diplomacia e as duras realidades da guerra se intersectarão. Os Estados Unidos, exercendo tanto alavancagem econômica quanto militar, buscam orquestrar uma resolução que se alinhe com seus interesses estratégicos, ao mesmo tempo em que mantém a estabilidade regional. A narrativa das negociações internacionais é ainda mais enriquecida pelos sutis jogos de poder e pela busca por influência entre as potências globais. As nações europeias, particularmente a Alemanha e Grã-Bretanha,
encontram-se na periferia dessas conversas, seus papéis diminuídos pela presença avassaladora dos Estados Unidos. O cenário geopolítico está evoluindo e as dinâmicas de poder estão se deslocando, com a Europa lutando para afirmar sua relevância em um conflito que tem profundas implicações para o futuro do continente. O cálculo estratégico envolve não apenas poderio militar, mas também considerações econômicas, à medida que sanções e pressões econômicas se tornam ferramentas de diplomacia. A possibilidade de reintegrar a Rússia em fóruns econômicos e políticos globais, como o G7, é ventilada como um potencial incentivo nas complexas negociações. A suspensão das sanções, condicionada ao progresso e resultados das conversas de paz, é uma perspectiva tentadora para todas as partes envolvidas. No entanto, o caminho para a paz está repleto de desafios, e os obstáculos são tão numerosos quanto formidáveis. As próximas semanas e meses serão críticos na formação da trajetória do conflito e na determinação de se a promessa de paz pode superar as posições entrincheiradas e animosidades profundas. Ao concluir esta exploração do estado atual do conflito ucraniano, fica para reflexão a dança intrincada da diplomacia, a marcha implacável da estratégia militar e a esperança duradoura por uma resolução que respeite a soberania das nações e as aspirações dos povos. Em um mundo onde a informação é tanto uma arma quanto um escudo, o drama contínuo na Ucrânia serve como um lembrete poderoso das complexidades da guerra moderna e da busca contínua pela paz em um mundo fraturado. O que o próximo capítulo trará? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: os olhos do mundo permanecem firmemente fixos na Ucrânia, enquanto a história continua a ser escrita nos ecos do conflito e nos sussurros da diplomacia. Conforme nos aprofundamos no drama em andamento do conflito ucraniano, encontramos um cenário onde os riscos são tão altos quanto a tensão é palpável. Os desenvolvimentos recentes em Donetsk e Kharkov preparam o terreno para uma narrativa que é ao mesmo tempo complexa e envolvente. Os avanços russos nessas regiões não são meramente manobras militares. Eles representam uma recalibração estratégica com potencial para mudar o equilíbrio de poder. Em Donetsk, a abordagem metódica dos russos para capturar territórios-chave, como Andrivka e Velika Novilka, sublinha uma estratégia mais ampla de cerco e pressão. Ao avançar para o oeste, eles estão lentamente apertando o laço em torno das posições ucranianas, criando uma situação onde cada avanço, por menor que seja, carrega implicações significativas para o conflito em maior escala. O uso tático de pausas operacionais permite reagrupamento e planejamento, garantindo que cada passo adiante seja calculado e deliberado. Enquanto isso, a situação em Kharkov é igualmente dinâmica. A capacidade dos russos de alavancar sua superioridade em tecnologia de drones, particularmente drones FPV, destaca uma nova dimensão da guerra, onde tecnologia e inovação desempenham papéis cruciais. Esses drones proporcionam uma vantagem significativa em reconhecimento e ataques de precisão, permitindo que as forças russas desmantelassem posições ucranianas com um nível de exatidão que métodos convencionais não podem igualar. Esta vantagem tecnológica não só melhora suas capacidades operacionais, mas também serve como uma ferramenta psicológica, instilando incerteza e medo nas fileiras de seus adversários. A dança intrincada da estratégia militar é espelhada pelo igualmente complexo reino da diplomacia. O potencial para negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia introduz uma nova camada de intriga à narrativa. Estas conversas, embora repletas de desafios, oferecem uma centelha de esperança para uma resolução pacífica. No entanto, a exclusão de representantes ucranianos das discussões iniciais levanta questões sobre o equilíbrio de poder e até que ponto atores externos podem influenciar o resultado. Os Estados Unidos, exercendo alavancagem econômica e militar, buscam orquestrar uma resolução que se alinhe com seus interesses estratégicos, ao mesmo tempo que mantenha a estabilidade regional. A perspectiva de reintegrar a Rússia em fóruns econômicos e políticos globais, como o G7, é ventilada como um potencial incentivo nas complexas negociações. A suspensão das sanções,
condicionada ao progresso e resultados das conversas de paz, é uma perspectiva tentadora para todas as partes envolvidas. No entanto, o caminho para a paz está repleto de desafios, e os obstáculos são tão numerosos quanto formidáveis. As próximas semanas e meses serão críticos na formação da trajetória do conflito e na determinação de se a promessa de paz pode superar as posições entrincheiradas e animosidades profundas. A narrativa das negociações internacionais é ainda mais enriquecida pelos sutis jogos de poder e pela busca por influência entre as potências globais. As nações europeias, particularmente Alemanha e Grã-Bretanha, encontram-se na periferia dessas conversas, seus papéis diminuídos pela presença avassaladora dos Estados Unidos. O cenário geopolítico está evoluindo e as dinâmicas de poder estão mudando, com a Europa lutando para afirmar sua relevância em um conflito que tem profundas implicações para o futuro do continente. Conforme continuamos a explorar a intricada teia de diplomacia e estratégia, os desenvolvimentos enigmáticos ao redor de Chernobyl adicionam outra camada de complexidade. O ataque relatado ao sarcófago da usina nuclear desencadeou uma enxurrada de acusações e contra-acusações entre Rússia e Ucrânia. Cada lado culpa o outro, criando uma narrativa envolta em mistério e especulação. Foi um ato deliberado de sabotagem ou um acidente de drone? A verdade permanece elusiva e o incidente serve como um lembrete contundente do equilíbrio precário de poder e do risco sempre presente de escalada. A estabilidade dos níveis de radiação oferece um pequeno alívio, mas as potenciais consequências de tal ataque não passam despercebidas pela comunidade global. Este incidente, como tantos outros no conflito, exemplifica a névoa da guerra, onde a informação é tanto uma arma quanto uma ferramenta para o entendimento. O tabuleiro de xadrez das relações internacionais é ainda mais complicado pela dança intrincada da diplomacia, onde cada movimento é calculado e cada gesto carrega peso. A possibilidade de negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia introduz um novo capítulo no drama em andamento. Embora as conversas iniciais pareçam excluir representantes ucranianos, o potencial para o diálogo representa um momento crucial no conflito. Conferências em Munique e na Arábia Saudita estão prestes a se tornar palcos onde as nuances da diplomacia e as duras realidades da guerra se intersectarão. Os Estados Unidos, exercendo tanto alavancagem econômica quanto militar, buscam orquestrar uma resolução que se alinhe com seus interesses estratégicos, ao mesmo tempo em que mantém a estabilidade regional. A narrativa das negociações internacionais é ainda mais enriquecida pelos sutis jogos de poder e pela busca por influência entre as potências globais. As nações europeias, particularmente Alemanha e Grã-Bretanha, encontram-se na periferia dessas conversas, seus papéis diminuídos pela presença avassaladora dos Estados Unidos. O cálculo estratégico envolve não apenas poderio militar, mas também considerações econômicas, à medida que sanções e pressões econômicas se tornam ferramentas de diplomacia. A possibilidade de reintegrar a Rússia em fóruns econômicos e políticos globais, como o G7, é ventilada como um potencial incentivo nas complexas negociações. A suspensão das sanções, condicionada ao progresso e resultados das conversas de paz, é uma perspectiva tentadora para todas as partes envolvidas. No entanto, o caminho para a paz é repleto de desafios, e os obstáculos são tão numerosos quanto formidáveis. As próximas semanas e meses serão críticos na formação da trajetória do conflito e na determinação de se a promessa de paz pode superar as posições entrincheiradas e animosidades profundas. Ao concluirmos esta exploração do estado atual do conflito ucraniano, resta-nos ponderar sobre a dança intrincada da diplomacia, a marcha implacável da estratégia militar e a esperança duradoura por uma resolução que respeite a soberania das nações e as aspirações dos povos. Em um mundo onde a informação é tanto uma arma quanto um escudo, o drama em andamento na Ucrânia serve como um lembrete poderoso das complexidades da guerra moderna e da busca contínua pela paz em um mundo fraturado. O que o próximo capítulo trará? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: os olhos do mundo permanecem firmemente fixos na Ucrânia,
enquanto a história continua a ser escrita nos ecos do conflito e nos sussurros da diplomacia. À medida que avançamos na complexidade do conflito ucraniano, o jogo de táticas militares, negociações diplomáticas e estratégias geopolíticas continua a se desenrolar com uma intensidade cativante. Os riscos são altos e cada decisão tomada pelos principais jogadores, Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, tem o potencial de alterar o curso da história. Os recentes avanços em Donetsk e Kharkov não são meramente vitórias estratégicas. Eles simbolizam uma narrativa mais ampla de poder, resiliência e a busca implacável por interesses nacionais. Em Donetsk, os ganhos incrementais feitos pelas forças russas são parte de uma estratégia maior voltada para consolidar o controle e exercer pressão sobre as defesas ucranianas. A captura de locais estratégicos como Andrivka e Velika Novilka representa não apenas uma expansão territorial, mas também um golpe psicológico nas forças ucranianas. A abordagem metódica dos russos, caracterizada por pausas operacionais e avanços calculados, sublinha seu compromisso em manter o momentum enquanto minimizam perdas. Essa estratégia é emblemática da guerra moderna, onde paciência e precisão frequentemente superam a força bruta. Em Kharkov, a situação não é menos complexa. O uso de tecnologia de drones pelos russos, particularmente drones FPV, destaca uma nova era da guerra onde a tecnologia desempenha um papel crucial. Esses drones, com sua capacidade de fornecer reconhecimento em tempo real e executar ataques de precisão, oferecem uma vantagem tática significativa. O domínio da guerra com drones não apenas melhora as capacidades operacionais russas, mas também serve como uma ferramenta psicológica, instilando incerteza e medo nas fileiras de seus adversários. Essa vantagem tecnológica é um testemunho da natureza evolutiva do conflito, onde inovação e adaptação são a chave para ganhar vantagem. Em meio às manobras militares e recalibrações estratégicas, o potencial para negociações diplomáticas introduz uma nova dimensão à narrativa. A perspectiva de conversas entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia oferece uma centelha de esperança para uma resolução pacífica, mesmo que o caminho para a paz permaneça repleto de desafios. A exclusão de representantes ucranianos das discussões iniciais levanta questões sobre o equilíbrio de poder e até que ponto atores externos podem influenciar o resultado. Os Estados Unidos, exercendo alavancagem econômica e militar, buscam orquestrar uma resolução que se alinhe com seus interesses estratégicos, ao mesmo tempo em que assegura a estabilidade regional. A potencial reintegração da Rússia em fóruns econômicos e políticos globais, como o G7, é ventilada como um incentivo nas complexas negociações. A suspensão das sanções, condicionada ao progresso e resultados das conversas de paz, apresenta uma perspectiva tentadora para todas as partes envolvidas. No entanto, o caminho para a paz é ladeado de obstáculos, e os obstáculos são tão numerosos quanto formidáveis. As próximas semanas e meses serão críticos na formação da trajetória do conflito e na determinação de se a promessa de paz pode superar posições entrincheiradas e animosidades profundas. Os desenvolvimentos enigmáticos ao redor de Chernobyl adicionam outra camada de intriga ao drama em andamento. O ataque relatado ao sarcófago da usina nuclear desencadeou uma enxurrada de acusações e contra-acusações entre Rússia e Ucrânia. Cada lado culpa o outro, criando uma narrativa envolta em mistério e especulação. Foi um ato deliberado de sabotagem ou um acidente de drone? A verdade permanece elusiva e o incidente serve como um lembrete contundente do equilíbrio precário de poder e do risco sempre presente de escalada. A estabilidade dos níveis de radiação oferece um pequeno alívio, mas as potenciais consequências de tal ataque não passam despercebidas pela comunidade global. Este incidente, como tantos outros no conflito, exemplifica a névoa da guerra, onde a informação é tanto uma arma quanto uma ferramenta para o entendimento. O tabuleiro de xadrez das relações internacionais é ainda mais complicado pela dança intrincada da diplomacia, onde cada movimento é calculado e cada gesto carrega peso. A possibilidade de negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia introduz um novo capítulo no drama em andamento. Conferências em Munique e na Arábia Saudita
estão prestes a se tornar palcos onde as nuances da diplomacia e as duras realidades da guerra se intersectarão. Os Estados Unidos, exercendo tanto alavancagem econômica quanto militar, buscam orquestrar uma resolução que se alinhe com seus interesses estratégicos, ao mesmo tempo em que mantém a estabilidade regional. A narrativa das negociações internacionais é ainda mais enriquecida pelos sutis jogos de poder e pela busca por influência entre as potências globais. As nações europeias, particularmente Alemanha e Grã-Bretanha, encontram-se na periferia dessas conversas, seus papéis diminuídos pela presença avassaladora dos Estados Unidos. O cálculo estratégico envolve não apenas poderio militar, mas também considerações econômicas, à medida que sanções e pressões econômicas se tornam ferramentas de diplomacia. A possibilidade de reintegrar a Rússia em fóruns econômicos e políticos globais, como o G7, é ventilada como um potencial incentivo nas complexas negociações. A suspensão das sanções, condicionada ao progresso e resultados das conversas de paz, é uma perspectiva tentadora para todas as partes envolvidas. No entanto, o caminho para a paz é repleto de desafios, e os obstáculos são tão numerosos quanto formidáveis. As próximas semanas e meses serão críticos na formação da trajetória do conflito e na determinação de se a promessa de paz pode superar as posições entrincheiradas e animosidades profundas. Ao concluirmos esta exploração do estado atual do conflito ucraniano, resta-nos ponderar sobre a dança intrincada da diplomacia, a marcha implacável da estratégia militar e a esperança duradoura por uma resolução que respeite a soberania das nações e as aspirações dos povos. Em um mundo onde a informação é tanto uma arma quanto um escudo, o drama em andamento na Ucrânia serve como um lembrete poderoso das complexidades da guerra moderna e da busca contínua pela paz em um mundo fraturado. O que o próximo capítulo trará? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa. Os olhos do mundo permanecem firmemente fixos na Ucrânia, enquanto a história continua a ser escrita nos ecos do conflito e nos sussurros da diplomacia.